Salve meu time, esse é o canal Pobre do Corintiano, sou JV, e desde já deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês que são inscritos no canal, pessoal que está cada vez mais somando com o conteúdo, e a gente vai falar um pouco mais sobre o clássico contra a Porcada, o clássico derby. A gente é a melhor forma da gente conseguir alcançar essa final e não se comparar ali com o cenário da gente estar enfrentando um dos nossos maiores rivais, né, que é o Palmeiras. Então eu vou trazer alguns pontos para vocês que eu trouxe aqui, anotado, e vamos para cima. O primeiro tópico é falando sobre o clássico, né, contra a Porcada principalmente. A gente vinha com algumas numerações, mais estatísticas até que boas, em cima de clássicos contra o Palmeiras, principalmente. A gente estava ali, teve o último empate, teve o penúltimo que foi 2-2 também, que foi um gol belíssimo do Garro, a estreia dele, né, com a camisa de 16 ainda, e teve todo esse quadro, essas estatísticas que a gente vinha trazendo junto com os jogos que havia, né, acontecido. E eu queria deixar um pouco mais nesse suspense todo, né, em relação ao jogo de o que o Ramon, né, tem para separar para todos nós, né, que vamos ali assistir o jogo, vamos acompanhar, e quais são as táticas. Eu vou trazer também esses pontos para vocês. Então esse ponto contra esse clássico é um jogo que sim, a gente tem que trazer como obrigação e cada vez mais como algo que vai ali tá cada vez mais acrescentando e somando junto com a gente. E sim, a fiel, a torcida vai estar ali apoiando até o final. São dois jogos que vão ser jogos que a gente quer tornar fácil pra gente. O Ramon também tem que trabalhar junto com isso, e essa ideologia tem que cada vez mais crescer com o elenco do Corinthians, e que a gente venha fazer um jogo bom, que o Corinthians tem ali, tende a pensar em algumas peças, né, principalmente para a eliminação ali triste, né, que a gente teve em relação a pré-Libertadores. A gente ia para entrar para a fase de grupos, mas enfim, a gente acabou deixando o campeonato muito cedo. Então a gente precisa, mais do que nunca, ter essa obrigação, sim, de ganhar o clássico amanhã contra a Porcada. O segundo ponto, que é o que está trazendo também muitas polêmicas, é a arbitragem, né? A arbitragem está cada vez mais se tornando um ponto muito confuso, né, para a Federação Paulista, né, ali que organiza a direção toda futebolística do futebol paulista ali, principalmente, e vem trazendo esses pontos negativos, né, que são principalmente o primeiro, né, que é o Rafael Claus, né, que vai apitar o primeiro jogo no Allianz Parque, né, e vai ser algo que pra gente vai ser uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque principalmente no último jogo, que foi 2-2, que o Hugo conseguiu salvar, e pra gente foi como uma vitória, o Rafael Claus, ele para alguns foi muito incisivo ali, né, muito cirúrgico cortando ali, dando cartão vermelho para o Yuri Alberto, né, numa simulação, vamos dizer assim, uma simulação que ele fez, né, que ele cometeu ali, mas eu acredito que não foi simulação, que ele acabou escorregando, sendo que o gramado é sintético, não é um gramado normal, um gramado natural, então acaba trazendo esses malefícios para os jogadores. E acabaram entendendo que essa simulação que teve todo desse lance do Yuri Alberto trouxe toda essa polêmica que foi muito confusa no jogo. E foi um lance polêmico, né? Foi um lance polêmico que teve, né? Que foi o primeiro lance ali que o Yuri chutou ali a bandeira, né? Que fica na linhagem de escanteio, que fica o escudo ali, né, imposto na bandeira. E aí gerou uma polêmica toda, sendo que sim, teve um lance que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que foi um lance do Luciano, que gerou toda uma polêmica, e não teve toda essa questão, mas sim houve uma punição. E aí ele resolveu dar um amarelo para o Alberto, por essa atitude desonrável, vamos dizer assim, por estar chutando um escudo de um clube. Mas parando para ver que é um clássico,
mais do que um clássico, né, sim, também como dito um derby, é algo que eles não entendem muito. Então essa rivalidade que está imposta ali no meio, né, dentro de campo, acaba trazendo esse universo todo para a rivalidade que existe entre o Corinthians e a Porcada. Então, claro que em média ele vai trazer ali as rédeas preventivas ali para, né, drásticas para chegar ali e dar o amarelo. E como teve esse lance que para mim, claro, foi uma marcação boba que teve, e eu acredito que não foi uma atitude infantil do Yuri Alberto. Eu não sei se ele quis cravar uma falta de fato, porque no lance que ele, né, faz o corte ali, né, empurrando a bola para a parte ali central e ofensiva, né, da grande área, ele acaba sim ameaçando uma jogada um pouco mais, que pode existir um cruzamento ou pode gerar um chute forte antes de chegar na grande área, mas não impede nada de ter algum empecilho de, sim, do nada fazer uma falta ou cravar uma falta, ou mesmo simular uma falta, apesar, né, dos jogadores ali do Palmeiras já literalmente estarem. Então os jogadores ali estarem totalmente agoniados com essa jogabilidade que teve do Yuri Alberto, né, individual, que existiu dele ali, né, dentro de campo, e o Klaus ter dado o segundo amarelo que, né, gerou a expulsão dele. E acabou que quando o Klaus marcou esse lance, gerou toda essa polêmica e assim algumas entrevistas ali, alguns, né, sites dizem que o Klaus ele é palmeirense, né? E deixando bem claro, né, que já partindo, né, para esse outro ponto que vem da linhagem da arbitragem também, é que o segundo, né, árbitro que vai apitar o jogo de volta, né, que vai ser na Neoquímica Arena, já vai ser em casa, também é palmeirense, né? E aí deixa com esse, né, totalmente, por quê, né? Será que a federação realmente não chega a pensar, não chega a consultar essas coisas? Será que para eles realmente importa isso? Será que para eles realmente é interessante, né, abordar esses assuntos? Realmente é bom a se trazer? Não, será que esse juiz, né, é bom para estar ali? Eles fizeram um questionário, né, trazendo ali para, né, o sorteio ali que teve e que foi decidido, né, quem ia ser os juízes que iriam apitar, né, no caso que vão apitar os dois jogos, né, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Então traz esse ponto aí que eu acho totalmente que, claro, deveria ter mais uma atenção. Eles questionaram ali no chat do YouTube se era plausível aqueles árbitros estar ali, né, tá apitando o jogo, tá, né, trabalhando ali junto com, né, com todo esse universo que vai existir dentro de campo, né? E será que vai ser benéfico? Será que vai ser uma vantagem para o Corinthians? Então a gente vai ter que lutar contra tudo e contra todos. Esse dilema vem cada vez mais fazendo jus, né, o Corinthians. E não tanto como o lance da CBF, mas também como o lance agora da Federação Paulista, que gera toda essa polêmica que acredita assim, que parece que eles querem prejudicar o Corinthians e querem prejudicar de alguma forma que o Corinthians não seja campeão. Realmente é um ponto que é muito duvidoso. O terceiro ponto que eu trago é o esquema tático, né? Como é que o Ramon vai vir para esse primeiro jogo, né, que vai ser dentro da casa ali, dentro, né, do chiqueirão deles? Como é que vai ser esse jogo? Será que vai ser um jogo que realmente eles vão estar realmente ofensivos, vão estar ali atacando cada vez mais, não deixando o Palmeiras respirar nem sequer um minuto? Então o Ramon precisa cada vez mais pensar nesses pontos. Eu acredito que ele pode sim trabalhar ali com o Fabrício Anguilera, né? O Anguilera, na verdade, que eu já vou trazer o ponto sobre ele, né, um pouco mais à frente, mas vai ser bom ele trazer o Fabrício para trabalhar junto com o elenco nesse jogo, tanto quanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Por quê? O Fabrício ele tem um ponto
muito interessante, né? Uma versatilidade um pouco mais diferente que vem sido vista, né? Vem sido visto ali nos 2 jogos que ele teve, né? E mostrou muito. Vamos dizer assim, aquele famoso ditado: prometeu nada e entregou tudo. Então, o Fabrício ele coloca um passe que basicamente é um passe como se estivesse colocando com a mão, né, para o Memphis Depay ali cabecear a bola e fazer um belíssimo gol que faz esse, né, constrói junto com o Fabrício. Então acho que vai ser bom ele trabalhar ali com o Fabrício Angileri, que vai ser uma peça muito importante. E trabalhar ali com o Carrillo, que foi um jogador que foi excepcional, não só como nos outros jogos, mas principalmente também no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né, no segundo jogo, que foi o jogo de volta, né? Então a gente consegue ver ali que o Fabrício ele consegue trabalhar muito bem nesse esquema tático na lateral. Ele também trabalha ali um pouco mais defensivo e também trabalha de uma forma um pouco mais defensiva. Ele consegue fazer essa contenção que trabalha entre os lados e principalmente nos meios. Se ele precisar chutar de fora da área, ele vai e chuta. Então trabalhar ali com o Garro, principalmente, que é aquele cara ali que está ali um pouco mais centralizado na parte de trás, mas ele é aquele cara também que também, como o ponto que eu trouxe do Fabrício, que se ele precisar chutar de fora da área, tem um chute perfeito, né, com a sua esquerda potente, e vai fazer de tudo para acontecer e para abrir o placar. Então trabalhando ali com Memphis Depay ou até mesmo com o Yuri Alberto, que é aquela dupla famosa, né, do Memphis Depay com o Yuri Alberto, para furar essa, né, defesa da porcada. Então são pontos interessantes que a gente vem analisando durante os jogos, né, como também o Pitbull, né, da Fiel, né, até mesmo dando ali um apelido para ele carinhoso, né, de um cara que fez parte muito da história do Corinthians, que é o Ralph. Ele se tornou um cara que está se tornando cada vez mais representante com a camisa do Corinthians e está cada vez mais ali raçudo mesmo e querendo cada vez mais buscar o resultado positivo. Então ele é um cara que ele invade grande área, ele cruza quando tem que cruzar, ele chuta se ele tiver que chutar. Então tem esse ponto interessante. Então existe esse ponto, porque ele poderia estar trabalhando junto com o Martinez, né? Só que o Martinez, tanto como o Memphis Depay, vai estar e junto com o Carrillo, né? E o Romero vai estar, né, viajando, né, pela data FIFA e, né, jogando pelas suas, né, seleções, né, ali dos seus países. Então vai ser um desfalque que vai estar trazendo um ponto que pode deixar o Corinthians em desvantagem, mas sim, a gente vai trabalhar de uma maneira que a gente precisa analisar, né? Principalmente o Ramon precisa entender como é que o Corinthians vai funcionar durante esse primeiro jogo, né, que vai ser no Allianz Parque, e como é que ele vai trabalhar sem as suas peças importantes. E no segundo jogo, eu creio que ele vai conseguir trabalhar ali, já que o Memphis Depay vai estar de volta, junto com o Martinez, junto também com o Romero e também com o Carrillo, que são peças fundamentais e importantes que estão sendo pontos cruciais para o Corinthians. E sim, eles precisam ser usados, porque é um jogo de decisão, um jogo de obrigação de ser vencida, né? É importante trabalhar com esses jogadores que eu acabei de citar e como é que o Corinthians vai se comportar durante esse primeiro jogo, não só como o primeiro jogo, mas como no segundo jogo também. E o quarto ponto é: o Corinthians tem que ganhar. O Corinthians precisa entender que é obrigação ganhar esse campeonato, né? A torcida já disse, é obrigação o Paulista. Por quê? Já cansamos desse jejum desse campeonato, né, que a gente, claro, infelizmente vinha deixar a desejar nos demais, né, esses 5 anos que o Corinthians não ganhava nada estadual, né, e a gente vinha cada vez mais pedindo que o Corinthians vinha a trabalhar de uma forma diferente, né, nos jogos. Então é obrigação, a torcida já ditou e já disse, é obrigação o Paulista, entendeu? Então a gente precisa enfatizar cada vez mais. Então o Corinthians precisa ir cada vez mais com raça e não deixar o Palmeiras
de nenhuma forma trabalhar na grande área, porque sim, são perigosos. A gente precisa entender que o elenco deles são bem mesclados, mas são um elenco que sim, não vem também para perder, mas a gente precisa também entender que a gente está ali para cima, que a gente precisa também entender que isso é um campeonato que é a nossa vida, é a nossa alma, e é o Corinthians que está ali, entendeu? E também a gente vem visando que esses jogos que vinham, né, ali o Palmeiras dependia de uma pontuação de outros adversários para poder continuar classificado no campeonato. E aí vinha tudo com todo esse drama. E o Corinthians precisa entender que é obrigação ganhar esse campeonato, ganhar o Campeonato Paulista, né? Que já não vem sendo ganhado há alguns anos. A gente vinha nesse jejum incessante querendo um título, e a gente precisa desse título pra gente, não só pra gente se engrandecer, é porque o Corinthians merece. Ele tem um elenco fortificado, um elenco que está mostrando cada vez mais merecer, e a torcida também já vem dizendo cada vez mais que a gente precisa entender que esse campeonato é nosso, né? E o quarto ponto, né? O quarto ponto é o aproveitamento que a gente tem que ter de ter o Fabrício Aguilera, que é um cara muito versátil, é um cara que ele consegue trabalhar ali nas entrelinhas, consegue trabalhar com a bola ali nos pés dele, ele consegue achar, né, o seu companheiro ali da melhor forma. A gente precisa entender, né, que o Fabrício ele tem essa, né, ele consegue ali brincar ali com o lateral, consegue brincar ali no meio de campo, brincar, digo nesse termo, de conseguir achar de uma certa maneira o seu companheiro, né, quem ele precisar achar ali para achar colocar uma enfiada de bola um pouco mais ofensiva ali, uma enfiada de bola que vai dar mais perigo, né, para a defesa do Palmeiras. E ele é um cara que vem mostrando esse serviço cada vez mais. Então a gente vem entendendo que o Fabrício tem se tornado cada vez mais, com 2 jogos, né, apenas, mas vem se tornando muito importante para o elenco do Corinthians. E um ponto a se trazer, né, que é o quinto e último ponto, é sobre a situação do Memphis Depay. Principalmente no último jogo, que ele não conseguiu aparecer de fato. Ele teve aquela bola que, né, esvalou ali no corpo dele, que era foi um impulsionamento do corpo dele para empurrar a bola para o gol, mas o Carrillo foi ali um pouco mais adiante e conseguiu cabecear a bola e ser feliz na finalização dele, né? Porque foi uma finalização fácil, mas também o Carrillo estava ali querendo, com sede de gol, com sede de querer vencer, e mostrou esse trabalho em conjunção, né? Foi um pouco mais ali sagaz ali também para conseguir pegar esse tempo de bola e fazer o gol, né? Conseguir executar a finalização. E o Memphis Depay poderia ter aparecido nesse jogo, era obrigação dele, porque ele é uma estrela mediática que veio, né, uma contratação alta para o Corinthians, mas é uma contratação que sim, cada vez mais faz jus, tem que fazer jus, na verdade, do que ele, né, tá ganhando, né? Que sim, é um valor que para um jogador como ele, que vem de fora, que atuou em grandes times, né, na Europa, mas sim tem que saber que a camisa do Corinthians pesa e tem que saber que ele precisa fazer o dever dele. Ele tem se tornado sim um ícone importante para o Corinthians, cada vez mais trazendo com a jogabilidade dele individual, com o jeito que ele joga, um jeito de jogar um pouco mais europeu, um pouco mais rápido, mais jogabilidade ali um pouco mais com a resistência do corpo que ele tem, consegue trazer cada vez mais essa jogabilidade que ele tem de conseguir achar né, o gol, de conseguir arriscar de fora. E o que precisou muito, e o que necessitou muito dele desse jogo contra o Barcelona foi isso. E acabou que ele desapareceu nos últimos jogos. Claro que ele, né, fez um jogo, né, que ele fez ali, executou um gol contra o Mirassol, né, e conseguiu trazer alguns pontos interessantes para ele como jogador. Mas esse ponto que vem trazendo, né, que vem vindo com ele, junto com um contrato que ele assinou com o Corinthians, que vem principalmente se, né, qualquer campeonato que ele ganhar uma porcentagem.
né? E principalmente nesse Campeonato Paulista, né? Se o Corinthians ganhar, que vai ganhar na verdade, né? Me corrigindo aqui, o Corinthians vai ganhar. Então, o Memphis Depay, com o campeonato ganho, o Campeonato Paulista pelo Corinthians, ele ganha em cerca de 4,7 milhões, né? Então ele tem que aparecer, ele tem que mostrar que ele, não que ele merece só, mas que ele tem que fazer jus a cada vez mais do porquê ele está no Corinthians, a objetividade dele dentro de campo. Ele tem que aparecer mais, né? Ele teve um lance, né? Além fora aquele lance que ele foi lá e disputou corpo a corpo com o goleiro, que a bola, né, esvalou nele lá e já pegou no Carrídio e fez o gol, né? O Carrídio executou o gol. Então ele teve um lance, né, anterior a esse, que foi um chute, né, de fora da área, que o goleiro até conseguiu acompanhar, mas a bola foi bem mais rápida, mas só que foi, né, ali quase tirando tinta da trave, né? Então o Memphis Depay tem que ser cada vez mais participativo dentro de campo e sim fazer com que ele mereça, né? Porque justamente, né, vem trazendo toda essa situação em cima dele, né, essa polêmica de que porque o jogador é midiático, foi trago pelo Corinthians ali, né, teve toda essa situação né, de dívida do Corinthians, essa calamidade que o Corinthians ainda vive, infelizmente. Então, um jogador que vem trazendo esperança, mas principalmente ele precisa né, entender o peso que ele tem para a torcida, e que a torcida sim vai cobrar, né, vai cobrar se for preciso, para ele aparecer dentro de campo, como vem cobrado, e também para ele sim mostrar que o nome que ele carrega, né, não só a numeração, né, a numeração 10, né, a camisa 10, que ele tanto queria e agora ele tem, né, que foi tirada do Garro, mas sim com essa suma importância que ele, né, colocou ali no contrato dele. Ele precisa entender que a camisa 10 também precisa ser representada. E não que ele não vem representando, mas ele precisa cada vez mais ser participativo no jogo, vem deixando um pouco mais a desejar, né, dentro de campo, o Memphis Depay. Mas sim, ele também vem se tornando também, ao mesmo tempo, oscilando, né, entre ser um jogador importante e um jogador que também não aparece às vezes quando tem que aparecer, né, que é um jogador que sim tem sido dada a responsabilidade de ser participativo no jogo, de ele cada vez mais ser representativo também com a camisa do Corinthians. E é uma questão que ele precisa, né, ele precisa conseguir enxergar. E eu acho que já deu para ele enxergar muito bem o que é a torcida do Corinthians, o que é o Corinthians, né, em si, né, que não só como uma dinastia, mas também como uma religião para cada torcedor, não só dentro, né, de campo, mas fora de campo, fora, né, ao país, né, ao Brasil, que existem vários corintianos que também torcem pelo Corinthians, que também precisam ver que o Corinthians está ali, né, cada vez mais ativos nos campeonatos, e o Corinthians precisa, né, o elenco precisa entender cada vez mais que eles têm essa importância. Passou por uma situação muito dramática no passado, né, de como é que vai ficar a data, né, como é que vai ficar o calendário do Corinthians, né, o certo a se dizer, como é que vai ficar o calendário do Corinthians agora com a eliminação da Sul-Americana, dependendo ali da classificação para a final, para poder estar disputando campeonatos agora esse ano. Ele conseguiu trazer, né, não só com o futebol dele, conseguiu agregar com o elenco todo, né, e cada vez mais o Corinthians, né, o elenco conseguiu trabalhar cada vez mais em conjunção para que conseguisse ser classificado, né, para pré-Libertadores e conseguir vaga na Copa do Brasil, né, na pré-Libertadores, como havia dito, e também, né, o Brasileirão ali que estava com uma posição a mais ali, e o Brasileirão que também estava numa posição que foi deixada numa situação boa, uma situação ali pra gente formidável, né? E a gente queria mais, se o campeonato tivesse mais rodadas, né, no mínimo mais 3 rodadas, o Corinthians poderia ser até campeão ano passado, né? A gente imaginando ali o que poderia acontecer com toda essa repercussão que o Memphis Depay trouxe no Corinthians, mas ele precisa entender que esse peso da camisa que ele carrega
é um peso gigante e, né, cada vez mais tem que ser representado por ele, e não só por ele, mas como por outros jogadores. Então é isso, rapaziada. Para vocês que gostaram do conteúdo, deixa já o seu like aqui. Para vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam, tá? E é isso, tá? Muito obrigado por vocês que estão participando no canal. E é isso, tá? Muito obrigado desde já, vocês que estão participando cada vez mais aqui comigo. E deixe seu comentário o que você achou do vídeo, alguma coisa aí que tem para acrescentar cada vez mais. E é isso, vamos que vamos, é obrigação ganhar e também no jogo de volta, tá? Vamos que vamos, e é isso. Vai, Corinthians! A senhora não sabe o que é um